Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem, trazendo assuntos sobre a espiritualidade. Então eu procuro ajudar de uma forma simples, rápida, através dos ensinamentos de Bokit Okada, para que você possa não só ouvir, mas também o principal é praticar, que realmente a sua vida com certeza irá mudar, como a minha vem mudando e de muitas pessoas que eu conheço que vem praticando, para que possa realmente tirar você desse estado infernal em que você se encontra há muito tempo, tá bom? O assunto de hoje, iremos falar, olha, esse aqui venho seguindo e olha, dá certo, hein? Não vou falar que é fácil, tudo é treino, mas a partir do momento que você conseguir acima dos 50% praticar esse ensinamento que eu irei ler daqui a pouco, com certeza você, principalmente para aquelas pessoas que se sentem sozinha, que diz que não tem um amigo, que tem dificuldade em arrumar um parceiro, um namorado, ou uma namorada. Então, este é um ensinamento baseado para vocês, principalmente que hoje as redes sociais aí vêm aumentando e muito. Quando você conhece uma pessoa pessoalmente, uma coisa. Agora, quando você nas redes sociais, e dependendo como você se expressa, a pessoa pode entender de uma maneira errônea. Então, iremos passar um ensinamento muito eficaz, muito bom, na minha opinião. O tema: seja flexível para conquistar. Interessante. Então vamos lá, vamos começar lendo aí parágrafos e procurando colocar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor, tá bom? O título desse ensinamento chama Ceda para Conquistar. Seja flexível para conquistar. É uma regra de ouro. Pode ser difícil praticá-la, mas devemos treinar a nossa índole e educar a nossa mente nesse sentido. Em alguns casos, é preferível aparentar ignorância ou mesmo perder uma discussão. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos discernir aqui rapidamente, mas a leitura foi de fácil entendimento, eu acredito. Em determinados assuntos, seja no relacionamento, principalmente no relacionamento entre namorados, entre marido e mulher, existe muito um querendo impor sobre o outro. Quando surge um diálogo, muitas vezes acontece discordâncias. Queremos colocar, impor mesmo a nossa ideia, a nossa opinião, achando que é a verdade, que o outro está errado. E nisso vai até formar os atritos familiares, ou mesmo no trabalho, na escola. Precisa realmente treinar a nossa mente nesse sentido, poder controlar nesse momento difícil. A partir do momento que você começa, mesmo que seja aos poucos, e treinando o recuo, sabendo o momento certo de encerrar aquele assunto que pode estar desgastando a ambos, poxa, você dá muitos e muitos passos para frente. Em alguns casos,
é preferível aparentar ignorância ou mesmo perder uma discussão. O que ele quer dizer com isso? Mesmo você reconhecendo que o outro está errado, você pode aparentar ignorância, aparentar que realmente a pessoa tem razão naquilo que está falando, e você, com essa reação, é lógico, falando assim, vocês me ouvindo, parece ser fácil, mas quando você aplica, que você mesmo sabendo que ela está errada, e você não interferindo, você não questionando, você não a corrigindo em determinadas atitudes que não possa vir a mudar ou não faça nenhuma diferença se você a corrigi-la naquele momento, é outra coisa, né? Ou mesmo perder uma discussão, acredita que está com a verdade, você aceita naquele momento aquela posição que ela está colocando em cima de você. Eu sei, muita gente está ouvindo aqui falando, poxa, realmente não é fácil, porque o nosso ego, o nosso gar, realmente, às vezes não percebemos, ele é muito grande. Sempre queremos vencer. É aí que está o grande erro. Queremos vencer em tudo. Não aceitamos, às vezes, opiniões de outras pessoas, mesmo principalmente sabendo que ela está errada. Como eu disse agora há pouco, tudo vem dos treinos, da sua humildade em querer ouvir a outra pessoa e ao mesmo tempo aceitar o que ela está colocando ali em pauta. Vamos continuar. Qualquer possível humilhação ficará gravada apenas na mente e por um período temporário. Com o passar do tempo, a outra pessoa pode começar a compreender a verdadeira situação e mudar de atitude. Muita gente gosta de humilhar outra pessoa, né? Tem pessoas que são especialistas e você, é claro, não gosta de ficar lá embaixo. Você tem que retrucar na mesma hora. Tem pessoas que não conseguem nem dormir no outro dia seguinte, acorda e muito mal e acaba levando aí por muitos e muitos anos, porque fica gravada, a pessoa não esquece facilmente. E essas pessoas, infelizmente, as que mais sofrem, tanto com os conflitos que vai surgir e com as doenças, que é o mais grave, que vai acumulando e lá na frente, com certeza, vai te trazer um estado doentio e às vezes muito grave. Continuando, com o passar do tempo, a outra pessoa pode começar a compreender a verdadeira situação e mudar de atitude. Pode pensar, eis uma pessoa sincera, começar a acreditar em você e até mesmo admirá-lo. Olha aí, outro parágrafo interessante. Se você age de uma maneira ao contrário do que muitos agiriam, por exemplo, você, como foi dito aqui, você aparentar ignorância, perder aquela discussão, com o tempo, essa pessoa ela vai refletir melhor, vai mudar a sua atitude com relação a você. Ela pode pensar, eis uma pessoa sincera, e ela vai começar a acreditar em você e até mesmo admirá-lo. Você pode reverter essa situação que naquele momento com certeza é difícil. Então quando você começa a praticar, vem um pensamento, fala, opa, vamos encerrar aqui. Então você usa de uma maneira inteligente, concordar até muitas vezes com o que ela está falando, mesmo você sabendo que ela está falando uma inverdade. A partir do momento que você saiba a encerrar aquele assunto, procurar até mudar de assunto, essa pessoa vai sentir
naquele momento vai se sentir vitoriosa, vai saborear, como eu usei muito essa palavra no último episódio, vai saborear naquele momento aquele sentimento de eu venci, o que eu estou falando ele aceitou facilmente, é porque eu estou com a verdade. Com o tempo, ela mesmo irá descobrir a verdade, fato real, e vai realmente se sentir arrependido, triste e com vontade de encontrar ou de pedir perdão. Ou melhor, vai refletir, vai sentir uma certa atração por você. Por quê? Pela sua reação, que foi aceitar o assunto que aquela pessoa possa estar naquele momento impondo. Então ela vai questionar, ela vai refletir, nossa, que pessoa diferente. Se fosse outra pessoa, com certeza iria debater comigo, iria me questionar, mas não, agiu de uma maneira diferente. Então todo aquele sentimento que naquele momento ficou com relação a você vai ser revertido. Basta você ter paciência, o tempo disso, tudo isso. Com certeza esses resultados virão. Continuando. Tendo aparentemente vencido uma discussão, seu adversário se torna inseguro por não fazer ideia do que você tem em mente. Assim, o derrotado se torna vencedor, e é por isso que às vezes é preferível deixar que os outros persistam em suas ideias. Pessoa que entra em discussão com você, se você agir dessa forma, recuar, ela vai ficar meio encucada. Ela vai pensar, poxa, o que será que essa pessoa tem em mente por ter aceitado tão facilmente aquilo que eu estava impondo? E com o tempo, como eu disse agora há pouco, o derrotado, que seria você se torna um vencedor, que é o melhor, sem brigas, sem ressentimentos, sem aquele estado horrível em que ficamos após uma discussão. Então, novamente eu volto com aquela palavra, você irá saborear esta atitude, mas de uma maneira diferente, sem rancor, sem mágoa, sem sentimento negativo com a outra pessoa. Com certeza, este ensinamento é de uma profundidade espiritual imensa. É preferível deixar que os outros persistam em suas ideias. Será que você consegue fazer isso? Você que não aceita de maneira nenhuma opinião alheia, e o pior, sabendo que ela está falando ou impondo uma coisa que você sabe que não é a verdade. Eu faço essa pergunta para o senhor e para a senhora. E a partir do momento que você passa essa fase, esta etapa, olha, você avança e muito na conquista de pessoas, na conquista de novos amigos, na conquista de um parceiro. Então você passa a ser admirado, você passa a ser procurado, as pessoas vão querer se aproximar de você para saber o porquê você age daquela maneira. Então você vai se tornar uma pessoa simpática, admirada, e o melhor, sempre terá pessoas verdadeiras ao seu lado, e não sentirá mais aquela solidão. E o pior, não sabe por que as pessoas se afastam dela. Às vezes, quando você se torna uma pessoa arrogante, o seu ego está lá em cima, muitas vezes não percebe esse sentimento que tem dentro de você, e é aí que vai acontecendo o afastamento de outras pessoas aos poucos. No final, você vai sentindo aquela solidão, e depois em seguida vem até a depressão. Vamos continuar aqui. Tentar impor nossas opiniões é uma psicologia inábil.
Ainda que estejamos certos, não devemos desnecessariamente insistir em argumentos a nosso favor. Aprendendo a ceder em determinadas circunstâncias, acabaremos vencendo porque nos ativemos ao que é justo e verdadeiro. Pronto, recapitulando o que foi dito até agora, olha aí, que interessante, mais um parágrafo para colocar em teste, como foi lido por mim aqui, ó. Tentar impor nossas opiniões, que é a maioria das vezes que nós fazemos, é uma psicologia inábil, ainda que estejamos certos. Não devemos desnecessariamente insistir em argumentos a nosso favor. Aquilo que eu acabei de falar, quando o seu gar é muito forte, você se sente o dono da verdade, que muitas vezes só vai te trazer o mal, você revertendo isso, aprendendo a ceder em determinadas circunstâncias, eu não digo todas, hein? Temos que saber qual o momento certo para que possamos realmente ceder. Quando for um assunto que não tem tanta relevância naquele momento, você pode ceder. Agora, quando for um assunto que você sabe que vai trazer muito mal àquela pessoa naquele momento, se você usar da sua inteligência, tentar reverter, orientando, mas de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para que aquela pessoa não se sinta muito mal com relação a você, que não magoe com as suas palavras, é outra coisa, né? Finalizando, acabaremos vencendo porque nos ativemos ao que é justo e verdadeiro. Então, a partir do momento que você toma esse conhecimento e começa a praticar, a sua vida começa a mudar e muito. Presta atenção nesse parágrafo aqui. Algumas vezes, quando as pessoas se dedicam a algo importante, penso que isso requer esforço, resistência e concentração. No entanto, quando opomos resistência, nosso poder interno se restringe. Ao passo que, quando assumimos uma postura descontraída, ele circula livremente. Por acaso vocês conhecem alguém nesse sentido? De pessoas que, quando aparece um problema, quando aparece uma questão em sua vida que para ela tem que ser resolvida para ontem, ela requer um esforço, como diz aqui o ensinamento, uma resistência e concentração enorme, que vem a preocupação. Por acaso essas pessoas que você conhece normalmente são pessoas sadias, são pessoas que sempre estão de bem com a vida? Ou você conhece aquelas pessoas descontraídas, que não carrega aquela preocupação, que tenta levar um assunto de uma maneira mais leve, mais alegre? Como que essa pessoa, como é a vida dessa pessoa? Então faz uma comparação de duas pessoas que você conheça, pode ser na família, pode ser entre os amigos do trabalho, pode ser na escola. Preste atenção naquelas pessoas que sempre estão preocupadas, sempre está colocando um esforço tremendo para resolver uma determinada situação e fica concentrada, preocupada. Eu vou citar um exemplo aqui. Muitos professores aplicam na época, principalmente no final do ano, nas provas do Enem, que a maioria deles falam na véspera dessas provas, que você tem que relaxar, que você tem que procurar contar piadas se você é bom nisso, se distrair, se desconcentrar de todo o ano que você estudou, que você concentrou para a prova do Enem. Então, realmente, essas pessoas que aplicam, se os professores orientam, ensinam isso, porque realmente dá resultado positivo. Agora, quando você não dorme, quando você vai preocupado, pensando que não vai
se dá bem na prova. Qual é o resultado final? Então, de encontro com o título do nosso programa de hoje, seja flexível para conquistar. Muito bem, estou lendo trechos, eu não falei, mas ele foi extraído do livro Os Novos Tempos. Os grandes generais sabem como e quando retirar-se de uma batalha. Permanecer correndo risco desnecessário é uma tática errônea e não constitui verdadeira coragem. O que importa é o resultado final. Mais um exemplo. A maioria dos ensinamentos que eu leio aqui, além de orientação, né, vem em seguida de muitos exemplos para que você possa até refletir. Alguns com certeza vai encaixar na sua vida, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você age. Quando você ouve o ensinamento de Mokichi Okada, parece que ele está referindo a você. Mas a partir do momento que você pratica essas ações que é orientada para nós, começa a dar certo, você aí realmente vai passar a acreditar. Porque podemos questionar, mas esse ensinamento vem da onde? Quem que é Mokichi Okada? Eu me baseio nesse ensinamento porque eu venho praticando há 11 anos e conheço pessoas que já vêm praticando há muito mais tempo e suas vidas realmente mudaram, e mudaram para melhor. Hoje na mídia, com certeza, tem uma facilidade imensa de você conhecer, de você analisar, de você estudar, seja quem for. Então você tem que procurar, no primeiro momento, quem nunca ouviu falar de Mokichi Okada tem o direito de questionar, de duvidar e de não aceitar. Os grandes generais sabem como e quando retirar-se de uma batalha, não é verdade? Desde pequeno eu assistia a muitos filmes de guerras, principalmente os filmes americanos, que são considerados os melhores. Vi, grandes batalhas em que o herói começa perdendo e no fim sempre acaba vencendo, E aí vem as táticas, faz até a gente pensar como será o resultado final. É isso que deixa a gente intrigado, que deixa a gente ligado nesses filmes, como hoje as novelas também sempre tem um final feliz. Mas durante o período dessa novela, a nossa imaginação começa a navegar, começa a criar diversos pensamentos imaginários. Como será que vai acontecer no final com fulano de tal? Que, nós temos isso. É a mesma coisa. Os grandes generais de batalha, se eles num determinado momento não parar, não recuar, como foi lido aqui, ele não vai vencer a batalha. Então o que está dizendo aqui, permanecer correndo risco desnecessário é uma tática errônea e não constitui verdadeira coragem. O que importa é o resultado final. Mas a partir do momento que você começa, você leu, você aprendeu, o Carlos Ribeiro está aqui junto com você, passando esta informação, você começa a lembrar, poxa, eu vou tentar praticar, pelo menos para ver se dá certo. Se não der certo, eu vou comentar lá no canal do YouTube, aí Carlos, eu fiz e não deu certo. Mas você terá que aguardar o tempo necessário. Não queira trazer respostas imediatas que com certeza não irão dar certo. Então você tem que aguardar o tempo certo para que aquela outra pessoa possa reverter aquela situação que naquele momento fez com que ela pensasse tudo negativo com relação a você. E o pior, que esse sentimento, aí vem o lado espiritual que eu já comentei em outros programas. Não faça transformar um sentimento ruim, negativo com relação a você, porque essa energia espiritual vai acumulando dentro do seu espírito e vai transformando lá na frente
não sentimos isso, não vemos, mas que transforma uma situação muito negativa lá na frente, que pode trazer doenças, que pode trazer insatisfação, que pode trazer a depressão, a solidão, todos esses sentimentos que só nos traz aborrecimentos e tristezas. Vamos lá, continuando. Esse parágrafo aqui é interessante. Muitas pessoas obtêm resultados contrários à sua expectativa, porque o caminho do mundo é geralmente muito diferente do caminho da verdade. Só nesse parágrafo aqui já foi resumido tudo que foi lido aqui por mim, e aonde você pode concluir, infelizmente, como ele diz aqui, muitas pessoas, e você pode ser diferente. Olha a dica: obter resultados contrários à sua expectativa, porque o caminho do mundo, o caminho que muitas pessoas escolhem, é diferente do caminho da verdade, o caminho sagrado, o caminho divino, o caminho do entendimento da espiritualidade. A partir do momento que você começa a estudar, começa a praticar, realmente a sua vida muda. Só não muda para aquelas pessoas que desistem ou não acreditam. Então, realmente essas pessoas vão acabar citando que isso é uma besteira, que isso não tem sentido, que o mundo material prevalece do mundo espiritual. A partir do momento que você pensa que o espírito precede a matéria, que o primeiro mundo é o mundo espiritual, a sua vida realmente vai começar a mudar, e mudar para melhor em todos os sentidos, seja nas doenças, seja nos conflitos, ou seja no financeiro. O último parágrafo: muitas pessoas tendem a atingir os seus objetivos empregando os efêmeros sistemas materiais, assim como procuram nos remédios alívio temporário para as enfermidades. Num trabalho verdadeiramente espiritual, devemos aspirar ao verdadeiro e eterno, e não ao falso e transitório. Fechou com chave de ouro. É claro que muita gente ainda vai deixar de entender. Você pode voltar ao áudio, podcast Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro, junto com a editora Zona. Você pode ouvir diversas vezes, mas é um ensinamento de fácil entendimento. É claro que muitas coisas você vai questionar e vai até duvidar ou vai achar difícil, mas através dos ensinamentos Mochito Okada, como o mundo material cresceu, saiu muito à frente do mundo espiritual, o mundo espiritual ficou lá para trás. Então o nosso trabalho, o trabalho dos espiritualistas, é pelo menos equiparar-se. Você tem que ser tanto bem materialmente como espiritualmente. Você também não pode avançar muito espiritualmente e deixar o material para trás. Também não dá certo. Então você tem que usar aquela palavra isonomia, equilíbrio, tanto material como espiritual. Aí a sua vida vai ser um paraíso. Como diz aqui no ensinamento, você vai aspirar ao verdadeiro e eterno. Você irá entrar na luz, entrar na era do dia, da verdade, do bem e do belo. E ele citou aqui também, aqui dá uma discussão boa, hein? Eu disse aqui, assim como procuram nos remédios. Esse foi o assunto do último programa, que muitas e muitas pessoas que adquirem uma determinada doença, uma determinada dor, procuram ou achando que o remédio vai ser a sua solução, e coloca às vezes
os médicos, se por acaso você for numa consulta e ele não te passar nenhum remédio, olha, você vai achar ruim. Vai falar que não é um bom profissional, que é péssimo. Como eu vi no médico e ele não passou nenhum remédio? Eu estou citando esse exemplo porque eu já ouvi. Eu acredito que vocês devem conhecer pessoas assim, que questiona quando o médico não passa remédio. Se ele não passou remédio para você naquele momento, porque ele não achou necessário, mas você quer impor, você acha que... Aí vem tudo no assunto que nós falamos aqui hoje. Então, você não está sendo flexível e aí passa a sofrer lá na frente, por falta de entendimento, por falta de estudos, por falta de uma sabedoria espiritual. Você tem que sair desse estado de ignorância, realmente procurando o paraíso que existe dentro de você. Todos nós temos uma partícula divina, todos nós temos o paraíso dentro de cada um. Basta que cada um possa procurá-lo e possa usufruí-lo da melhor maneira. Queria agradecer mais uma vez a todos os meus seguidores e amigos do Fofoca do Bem, agradecendo mais uma vez a Editora Zona, do meu amigo Francisco. O Francisco é o meu ouvinte assíduo. Se ele não gostasse também, ele já teria cortado. Eu quero agradecer muito e não deixe de compartilhar para aquelas pessoas que vocês acham que devam tomar esse conhecimento, que estejam sofrendo aí há muitos e muitos anos. Compartilhe, não esqueça de deixar seu like aqui abaixo e se inscreva melhor, né? Que quando surgir um novo episódio, você, quando tiver o seu tempinho aí disponível, ouça, também possa comentar, é claro, que não aceita um determinado assunto, que não concorda. Nós temos o livre arbítrio. Mais uma vez, meu muito obrigado e um beijão para todos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing.